Muito bem, meus amigos. Então, hoje, 29 de janeiro, estamos terminando o mês, quanto às segundas-feiras, e nós vamos, então, prosseguir hoje com o estudo da mediunidade, com a apostila número 1 da Federação Espírita Brasileira, a partir daquele ponto onde nós terminamos na segunda-feira passada, que foi o eclodir, a eclosão da mediunidade. E aí é um capítulo que demandaria 2 segundas-feiras, e hoje, então, nós vamos seguir adiante e concluir essa etapa. Então, eu havia apresentado para vocês o nosso amigo Anton Sabino Luna, que hoje está conosco por uma primeira vez, e como ele canta de uma maneira muito especial, nós hoje vamos pedir para que ele fale o que bem entender. Não é? É completamente aberto o nosso canal aqui para ele, mas quando ele quiser e puder, já nos brinde com uma primeira música. E depois, segunda, terceira, e faça aí uma noite mais especial, um sarau musical, brincando um pouco, viu, Sabina? Porque nós temos que estudar também. A palavra é sua, meu amigo. Bom, boa tarde a todos. É uma grande alegria ter a oportunidade. Eu senti uma emoção de alegria muito grande quando fui convidado por Sérgio para participar da reunião, e mais ainda quando foi dessa maneira que permitia introduzir a música, que é uma das nossas grandes paixões. E eu queria contar aqui que hoje de manhã, quando eu acordei, eu tinha uma sensação muito linda, muito vívida, de que estive com você, Sérgio, na noite. Eu sonhei com você. Eu acho que está vinculado, logicamente, a essa reunião que estamos fazendo agora. E foi uma alegria a mais. Eu gostaria de compartilhar, então, uma canção que é uma canção de uma compositora chilena, Violeta Parra, que tem uma letra muito especial, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro,
Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, quita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio la alegría en todo su ancho. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Bravo. Obrigado, Muito bem, querido. Sabino. Todos nós gostamos tanto, não é, dessa música tão importante no cenário. É uma música eterna, né? E estará sempre, especialmente nos países ibero-americanos, não é? Como um hino maravilhoso quanto à vida. Sabino, quem sabe, então, já que hoje é uma noite especial, você canta mais uma música para nós, brindando o pessoal todo aqui do grupo, claro, a sua escolha, lembrando dos aniversariantes do mês de janeiro, já emendando em homenagem aos de fevereiro também. Então, você canta mais uma música do seu repertório, e aí eu vou pedir para a Luciana cantar uma do repertório dela, em homenagem a você e aos demais. Obrigado, querida. Claro. Eu gosto muito de cantar uma canção que é feita por uma compositora argentina, Maria Helena Walsh, e é tão especial essa canção porque ela fez uma canção na homenagem a coisas tão simples como a sábana e o mantel. Você pode dizer para eles? Sábana e mantel. Esse é o nome da música ou é o nome dela? Esse é o nome da música. E ela compôs em homenagem às coisas simples, como a sábana e o mantel. Está bem, muito bem. Só que em português, como é? Como é o nome da sábana e do mantel? Não sábana sei. é o lençol, porque a gente dorme. Aquela que cobre o corpo. E a outra palavra qual é? Sábana e que mais? Sábana é a que você utiliza para cobrir o colchão, para se cobrir. E a outra palavra? E mantel coloca na mesa, na mesa, para cobrir a mesa. Deve ser cobertor e toalha. Isso. Cobertor. É uma homenagem a eles.
Vamos lá. Son trapos de ser humanos, si humanos los dejan ser. Sencilla gala de pobre y no lujo de burgués, que se puede tener mucho, pero no tener con quién. Sábana y mantel, sábana y mantel. El hijo de la intemperie los teje más de una vez y puede con hoja verde adornar su desnudez. Salvaje quien duerme avaro y mata el hambre de pie. Sábana y mantel, sábana y mantel. Qual é o nome No dela? te los dan en la cárcel y por más que te los den, el desentierro no puede aliviar su desnudez. Salvaje quien duerme avaro y mata el hambre de pie. Sábana y mantel, sábana y mantel. Uno manchado de vino, que señal de gozo es, y la otra humedecida con rocío de querer. Que no le falten a nadie en este mundo tan cruel. Sábana y mantel, sábana y mantel. Muito bem, Sabino. Sábana e mantel. Muito bem. Sabino, então agora nós vamos escutar a Luciana cantando uma das músicas que ela tem no repertório dela e depois, então, nós vamos começar o nosso estudo. Tá bem? Então, Luciana, agora é contigo. Cantemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito bem, Luciana. Muito obrigado. Viu só, Sabina? Só fico imaginando vocês dois cantando juntos. Mas ela canta lindo, Seria uma belíssimo. alegria. Muito bem. Então, agradecendo a vocês dois, nós vamos, então, guardando na nossa memória, no nosso coração, esses minutos de canções tão lindas que já deram início ao nosso encontro de hoje, reverberando no mundo inteiro, trazendo os espíritos amigos, aqueles que nos orientam, nos assistem, para que também eles pudessem utilizar a música do ponto de vista terapêutico para nós, mas também para muitas pessoas, muitos espíritos desencarnados, muitas pessoas doentes e necessitadas em quaisquer dos países onde nós nos encontremos, e há outros um tanto distantes, mas também com enormes dificuldades e necessidades, em que a música pode ter um efeito maravilhoso. E o amor desses espíritos, de todos aqueles sempre lembrados, e talvez na noite de hoje em especial, Francisco de Assis. Francisco da Úmbria, de tal maneira que, numa porciúncula toda dedicada ao amor e à caridade, que é exterior, mas que também faz parte de qualquer um de nós, que vamos nos afinizando com o Evangelho de Jesus. Que nós possamos ser úteis, contribuindo com as nossas vibrações, as nossas energias, os nossos fluidos salutares, doando o melhor que tivermos, com toda a ênfase, haja vista tantas dificuldades, tantos enfermos, tantas pessoas carentes no mundo inteiro. Agradecemos a vocês dois, agradecemos a espiritualidade tão linda, aquela com Francisco de Assis, e os demais amigos do altiplano, onde eles, como puderem, participam dos nossos estudos e dos nossos processos de ajuda a nós e ao mundo inteiro. Agradecidos, vamos dando, então, início ao estudo em si. Muy bien. Não, não é em espanhol, é em português. Então, Sabino, você tem a apostila? A apostila que é como um livro que nós estamos estudando, eu cheguei a enviar para você.
Microfone. Vivi, você pode postar a apostila de novo, para ele não precisar procurar? Ele está no grupo? Ele está há vários dias. Então, só que eu não vi. Eu não vi a apostila porque estava viajando. Então, Claro, não será tem que... problema. Vamos dar um jeitinho. É uma apostila em PDF. Eu estou pedindo que a Vivi possa postá-la de novo. E aí todos nós vamos para a página 116, quando, claro, estivermos com ela em mãos. Olha ela aí. Dá uma olhadinha, Sabino. Muito bem, então, Só dando que eu boa. estou com o telefone. Eu não tenho Mas se você possibilidade. entrar, Estou com o está telefone. no WhatsApp. Pode abrir. Sim, só que eu não sei. Ah, é? É Você porque não... se ele abrir a apostila, ele perde a imagem. É porque está no celular, ou ele vê uma coisa ou ele vê outra. É isso que ele quer dizer. Entendi. Entendi. Então faz assim, ó. Você pode ir para os bastidores, Sabino, e aproveitar a apostila. Depois você volta. Vê se dá para fazer assim. Veja se consegue abri-la na página 116. Todos, aliás, devemos buscá-la. Isso. Enquanto ele vai tentando encontrar a página em si, é bem fácil. Nós vamos nos lembrando que começamos na segunda-feira anterior o programa número 1, que é essa apostila, agora módulo 2, tema 1, eclosão da mediunidade. Então, nós já conversamos um pouco sobre isto, paramos mais ou menos na metade, vimos a ideia de conceito, não é? E agora nós vamos para o item 2, dando continuidade a essa questão da eclosão mediúnica. Lembrando a ideia fundamental que aqueles que já são médiums, em algum momento das suas vidas, quando crianças, quando jovens, quando adultos, e mais raramente na terceira idade, tiveram, não é, uma fase em que os sintomas da mediunidade foram despontando. Então, aqueles que especialmente têm já hoje uma mediunidade ostensiva sabem muito bem como foi o início desse processo para cada um, para vocês. Agora, aqueles que não são médiums ostensivos, né, ainda não viveram isto, mas mesmo podem ter uma mediunidade intuitiva, uma mediunidade mais sutil, e em algum momento terem apresentado os sintomas da eclosão da mediunidade. Por exemplo, certos sintomas do dia a dia, sem outras explicações razoáveis, arrepios, sensações de desconforto ao entrarem num ambiente qualquer. Então, existe um conjunto de sintomas da eclosão mediúnica. E, uma vez eclodindo, nós também vimos isto da outra vez, há uma tendência a que esses sintomas se intensifiquem, se acentuem e ganhem espaço na vida, no cotidiano de qualquer um. Então, cada caso é um caso, como em medicina, né? Então, cada um tem, ou não, uma lembrança maior ou menor desses episódios, não é? Então, querem ver uma curiosidade do qual não se conversou
segunda anterior é que muitas vezes na casa espírita, naquele setor que nós chamamos de acolhimento fraterno, atendimento fraterno, muito frequentemente as pessoas marcam uma entrevista e a direção da casa providencia trabalhadores experientes para escutarem as queixas, os comentários, as preocupações das pessoas no dia a dia, e com muita frequência as pessoas trazem um conjunto de sintomas sem explicações razoáveis. E estes sintomas muitas vezes são por causa da eclosão da mediunidade. E aí as pessoas que ignoravam isto, não é? Foram aos seus médicos, marcaram consulta com o clínico, médico de família, para ver o que poderia ser aquilo. E o colega médico, às vezes, até pede exames de laboratório, etc., e chega à conclusão que não há um diagnóstico, nem do ponto de vista da saúde mental, nem do ponto de vista da saúde biológica orgânica. E aí a pessoa, não tendo como que um esclarecimento da parte da medicina, busca conversar com alguém e alguém sugere que vá na casa espírita para conversar. E aí vem o atendimento fraterno. E se quem recebe essas pessoas tem vivência sobre isto, não é? Nós estamos diante de um médium em potencial, pelo menos, que vai ser acolhido por aquela instituição. E vai se sugerir a essas pessoas, crianças, jovens, adultos, homens ou mulheres, não importa. Cada um vai merecer como que o melhor encaminhamento. E as casas espíritas devem estar, a maioria sempre esteve, como que devidamente preparadas para acolherem estes médiums numa fase próxima da eclosão mediúnica. E uma vez acolhidos, a coisa segue o seu rumo. E essa mediunidade, em geral, agora, sob o teto da proteção e da orientação da casa espírita, que traz segurança, os sintomas da mediunidade vão se exacerbando. E daqui a meses, daqui a um punhado de anos, é bem provável que as pessoas que recorreram a esse recurso esteja na mesa mediúnica, funcionando normalmente. Muito bem, então essa é uma ideia para nós. E nós tínhamos visto que também alguns de vocês tinham suas lembranças sobre como as suas sensibilidades mediúnicas teriam tido uma espécie de uma eclosão. Isso pode ser mais sutil, pode ser mais ostensivo, não importa. Cada um tem, vamos dizer, a sua maneira, não é? E quem não teve ainda, e, por exemplo, faz parte deste grupo, ou de qualquer grupo de pessoas interessadas no estudo da mediunidade, se não tiveram ainda, não que isso seja obrigatório, porque nem todo mundo vai desenvolver a mediunidade ostensiva, mas é possível. Então, por isso que é importante esse pequeno capítulo do nosso roteiro sobre o estudo da mediunidade, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, meus amigos, vamos lá para o item 2, no finalzinho da página 116. Relação entre a mediunidade e o corpo físico. Então, eu penso que cumpri o prometido quando nós começamos a ver este item,
E conversávamos na segunda anterior sobre a glândula pineal, sobre regiões do cérebro, do sistema límbico, da córtex cerebral, do diencéfalo, e a ideia de que o cérebro é uma estrutura, por um lado, simples, por um lado, complexa. Além da estrutura anatômica, os tecidos cerebrais são muito diferentes em zonas ou áreas diferentes. E, claro, há toda uma neurofisiologia e outros detalhes, a neuroquímica cerebral, que os estudantes de medicina, os médicos e outros profissionais de saúde estudam. Então, eu tinha escrito umas linhas sobre a psiconeuroimunoendocrinologia, que, aliás, é um tema que o colega Sabino Luna conhece há anos. Eu me lembro dele fazendo uma apresentação, se não me engano, na Colômbia, num evento espírita, onde eu também estava, sobre esta temática. Então, ali é um resumo escrito. Por isso, a relação do que eu enviei, eu acho que o Sabino também poderá passar os olhos amanhã ou depois, quem não o fez, o fará, e que tem a ver com esse item 2. Então, vamos ver o que a apostila nos traz nesse sentido. O surgimento da mediunidade pode ocorrer em qualquer etapa da existência: infância, adolescência, fase adulta ou, mais raramente, na velhice. Muito bem, pois a capacidade de interagir ou de comunicar é inerente ao ser humano. Quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos, entre a alma do encarnado e os espíritos desencarnados. Então, o corpo físico é, de certo modo, uma barreira que não existe, claro, quando são os desencarnados se comunicando psiquicamente entre eles, não é? Muito bem. Há, então, necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído, o corpo físico, o cérebro humano, fundamentalmente, a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante essa interação. Daí, Allan Kardec esclarecer que o médium de efeitos patentes depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, esse é um aspecto importante de ser lembrado e guardado na nossa memória. A estrutura física do cérebro no interior da caixa craniana ajuda mais ou menos para que a pessoa seja médium na Terra. Médium é encarnado. Então, há uma ideia, só para nós pensarmos, que foi comentado, mas tudo isto sem comprovação. É uma possibilidade, por exemplo, de que a glândula pineal tenha a sua importância no processo mediúnico em geral. Os cristais de apatita da glândula pineal. A hipófise é uma outra glândula, perto da epífise ou pineal. Esta que é aquela que parece ter a ver com a mediunidade.
Então, quanto mais a epífise ou pineal estiver no centro da caixa craniana, então ela está no centro, mas quanto mais central ela for, então é um aspecto anatômico mais fácil que aquele encarnado seja médium. E a caixa craniana óssea, ela funcionaria como uma caixa de ressonância psíquica, favorecendo a mediunidade de quem quer que seja. É claro que este não pode ser o único aspecto, mas é um que é ventilado entre aqueles que estudam essa temática. E aí uma curiosidade que nos ajuda até a guardar isto. É comum, por exemplo, nós encontrarmos numa mesma família avó, mãe e filha ou neta. Todo mundo médium. É comum nós encontrarmos um casal, por exemplo, que tenha 3 meninas, além de talvez um menino ou 2, uma família grande. Frequentemente, os filhos desse casal, se a esposa, a mãe e o pai são médiuns, às vezes só um deles. Essa estrutura em que a pineal fica bem no centro da caixa craniana, essa disposição anatômica passa para os filhos. E isso ajuda. Então, é comum, por exemplo, você encontrar a avó é médium, ostensiva. A filha também é médium, eclodiu a mediunidade dela numa altura da vida. Foi encaminhada para um centro espírita, para um centro de umbanda, ou de alguma crença em que a mediunidade também existe. Aí ela casa e tem um filho, uma filha, vai ver, chega na adolescência ou na própria infância, na vida adulta, desponta também para a terceira geração essa mediunidade. Então, um respaldo para se entender por que é comum mais de uma pessoa ser médium dentro de casa é essa localização da pineal. E eu lembro isto porque isso é ventilado, é conversado e nos ajuda a entender a relação entre a estrutura da caixa craniana e do cérebro com a mediunidade, que é exatamente algo que estamos vendo agora. Não é a questão da relação do corpo físico sendo mais facilmente útil, portanto, para que a pessoa seja médium. Não é? Então vamos ver isso, vamos ver se o autor vai comentar. Daí Allan Kardec esclarecer que o médium de efeitos patentes depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos, a tal da eclosão. Porque tem aí toda uma particularidade, porque nós somos almas diferentes. Cada alma ou espírito no Brasil ou em qualquer outro país que renasça, que reencarne com a mediunidade como um dos itens para a sua existência, o seu trabalho, a sua atividade durante o decorrer da encarnação, não é? Ele vai vir com facilidades no corpo também, para que na altura adequada a mediunidade surja e ele seja devidamente capaz de se conduzir, ou alguém sugerir que procure o centro espírita, onde as coisas vão acontecer
da melhor maneira possível quanto ao seu trabalho mediúnico e ao seu desenvolvimento. Há, pois, como ele vai dizendo, relação entre a manifestação da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. É preciso entender que o corpo físico só revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do perispírito que impõe ao veículo somático os necessários implementos antes da reencarnação do médium. Olhem que coisa bonita o complemento. Lembram da ideia, e o Sabino também conhece isso muito bem, modelo organizador biológico, MOB. De tal maneira, Hernani Guimarães Andrade, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, em São Paulo. A ideia desse pesquisador, não é? Trabalhando inúmeras questões aqui, e a ideia de que o perispírito é fundamental para a estruturação orgânica. Olha o nome, modelo organizador da biologia. Então, o perispírito, antes do renascimento, ele próprio perispírito é trabalhado pela espiritualidade dentro do projeto de cada médium, para que esse perispírito seja capaz de, durante e a partir da ligação com o embrião, que se desenvolve no feto e faz a criança nascer, crescer e se tornar adulta, que ela seja médium. Quem plasmou essa facilidade técnica, biológica? O MOB, o perispírito. Sobretudo, o chamado corpo astral. Então, vamos pensando nesse aspecto que é interessante para nós. Não podemos jamais esquecer que, olha aí, ó, o perispírito é o modelador do corpo físico. Nesse sentido, é clara a afirmativa que se segue. 2 pontos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, para um médium ser um médium melhor preparado, todo o conjunto da vida de cada médium, ele deve ser devidamente preparado com antecedência. Então, a alma, que é a essência da vida, ela é preparada no mundo espiritual, em aspectos de organização, em aspectos estruturais e em aspectos morais. Isso pertence à alma. E tudo isso repercute no perispírito. Mas o próprio perispírito precisa ser devidamente planejado, ajustado ao trabalho mediúnico. E além dele, então, por sua vez, como modelo organizador biológico, ele vai atuar sobre o corpo do próprio encarnado médium. E ele vai facultar. Então, é o conjunto, alma, perispírito e corpo, para que haja as condições somadas para o exercício da mediunidade, seja, sobretudo, nos moldes do espiritismo, mas não só. Qualquer médium, especialmente médiums tarefeiros,
especialmente tarefeiros ostensivos, tudo isso é organizado previamente, incluindo a localização da pineal bem ou quanto mais no centro da caixa craniana. Muito bem, sigamos um pouquinho mais. Importa esclarecer que a construção do corpo físico a partir do molde perispirítico não é, obviamente, igual em todos os médiuns. Daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Outro ponto, antes de seguirmos, uma ideia básica para nós pensarmos, refletirmos. Nós já vimos lá atrás que há médiuns de efeitos intelectuais e médiuns de efeitos físicos. Nós já tínhamos visto antes que os fenômenos psíquicos são anímicos ou mediúnicos, e os mediúnicos são fenômenos intelectuais ou físicos. Aqui pode ser uma questão que tem a ver com essa condição biológica. Médiuns de ectoplasmia precisam de uma organização própria, que envolve, de novo, alma, perispírito e corpo. Agora, se é um médium que não é bem a sua tarefa, a ectoplasmia, e aquela série de fenômenos que dependem da ectoplasmia para poderem acontecer, é um médium para a psicografia, para a escrita de livros de instrução, ou é um médium mais para a vidência ou a psicofonia, a estrutura dele é diferente. Mas ele já veio com aquela inclinação. Então, o aparato mediúnico dele é compatível com o que foi planejado a bem da sua tarefa mediúnica. Agora, se é um médium pluripotencial, e isto é comum, não é raro. O médium pode ser um médium de materializações luminosas. Um médium pode ser um médium de cura. O médium pode ser o próprio de psicografia, psicofonia, evidência. Esses médiums são incomuns, mas eles existem. E nós vamos lembrar, naturalmente, de dois exemplos: Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. Então, eu conheço, todos conhecem, essa pluripotencialidade mediúnica. Esses dois médiuns brasileiros e outros muitos, anônimos, eu diria, graças a Deus, anônimos, podem vir com esses potenciais. Numa época da vida, funcionarão mais num sentido, noutra época em outro, ou durante todo um longo período, ora de um jeito, ora do outro, com a maior naturalidade. E aqui nós aproveitamos para lembrar que cada um candidato a médium de efeitos intelectuais e de efeitos físicos deve se predispor na sua educação mediúnica, no seu desenvolvimento, desenvolver todos os aspectos. E eu me lembro, vocês já viram isto aqui, não é? O trabalho de Chico Xavier é o livro.
E nós conversamos isto numa outra altura, quando convidaram Chico para reunião de materialização. E a materialização luminosa depende do ectoplasma. E o Chico era uma fonte maravilhosa destes fluidos. Então, o que acontece? A reunião mediúnica com o Chico presente foi excepcionalmente bela, um prodígio quanto às materializações dos espíritos. E aí todo mundo ficou entusiasmado. Olha, vamos convidar o Chico para estar conosco sempre. E aí há uma intervenção de Emmanuel, e Emmanuel explica, olha, Chico não veio para isto. Ele veio para ser um medianeiro, um porta-voz dos espíritos. E aí, todo mundo lembra do episódio quando despontava a mediunidade de Chico, ou pelo menos a coisa se tornava conhecida de um grupo pequeno, a história da catadupa de livros. De tal maneira que livros iluminados caindo sobre a mesa da reunião mediúnica, ligado ao Chico. Então, a partir dali, por sugestão de Emmanuel, ele não frequentou mais. Por quê? Porque ali ele era um doador de ectoplasma. E doar ectoplasma tem que haver uma estrutura, uma finalidade. Sempre é bom, mas para certos médiuns e não para todo mundo. Porque todo mundo tem ectoplasma. E o Chico tinha essa facilidade de doá-lo, mas não era a missão dele. Então, esse é um comentário para nós irmos pensando nessas questões do tema de hoje. Pois bem, outro ponto, não menos importante, diz respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium. Expresso nesta pergunta de Allan Kardec e na resposta que ele recebeu dos espíritos orientadores. 2 pontos. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Vejam a resposta: não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. Por isso que você encontra no mundo médiuns criminosos, médiuns ostensivos que foram utilizados por espíritos de natureza inferior do ponto de vista do muito que existe no planeta Terra, no umbral inferior e nas trevas. Então, médiuns ostensivos que usaram de armas contra os seus irmãos. E, muitas vezes, de repente, não é? Tem uma crise, um verdadeiro surto, que é um surto obsessivo, que envolve, por exemplo, a possessão, a fascinação, a subjugação. Isso tudo é mediúnico. Só que, claro, são pessoas completamente distantes a um protocolo de beneficiar a humanidade. E aí, é claro, não são médiuns espíritas. São médiuns desvinculados de uma crença qualquer, muito menos de uma crença cristã, que não se coaduna com nada disso. Então, vamos pensando juntos. Não, a faculdade propriamente dita reside no organismo,
independe do moral. O que o moral é fundamental é no encaminhamento para este ou aquele contexto de dedicação e de trabalho. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Nesse sentido, para terminarmos, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos, conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante. Esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. A eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado revela-se como um momento de fundamental importância em sua existência. É um marco. Mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja por ignorância a respeito do assunto, o que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. Em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar fascinados pelo entusiasmo excessivo diante do impacto das revelações espirituais que os visitam de jato, solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados para que não se percam em engodos brilhantes. Engodos ou enganos são sinônimos. Nesse contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo-o compreender que o acesso à esfera dos seres desencarnados, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxameiam inteligências de todos os tipos. Auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. Exige dos dirigentes espíritas devotamento a esse gênero de tarefa, assim como disposição para orientar com sabedoria, bondade e paciência, sobretudo se o médium iniciante apresenta desarmonias. Quantos médiuns chegam no atendimento, acolhimento fraterno muito perturbados, às vezes até com diagnósticos de certos transtornos mentais. E aí vai caber à instituição espírita, numa primeira fase, orientar tudo que é devido e acolher essas pessoas, para a desobsessão, o passe, a água fluidificada e a palestra público-doutrinária, para que a pessoa, muitas vezes, comece a ter ciência do Espiritismo, sem o qual ela não vai adiante na sua recuperação. Seguindo, de qualquer forma, é importante ter em mente que no início da prática mediúnica, os médiuns sintonizam mais facilmente com espíritos que se identificam com os encarnados e com a vida do plano físico, ou seja,
umbral médio. E aí são espíritos comuns. Muitas vezes não são nem maus, nem bons. São como que quaisquer, são como que neutros. Sempre merecedores da atenção, do cuidado e da generosidade da instituição espírita séria. Porque quais sejam os espíritos, quanto mais orientados e bem acolhidos, logo mudarão para melhor as suas condições pessoais. E não é isto um dos aspectos do trabalho mediúnico? Esclarecer os espíritos desencarnados através de médiuns quaisquer. Os médiuns que esses espíritos estavam acionando ou médiuns da equipe onde esses espíritos se manifestarão para receberem a luz do esclarecimento. Comumente não são evoluídos, porém ainda aprisionados às sensações da matéria. Esse é um contingente de milhões na Terra. Essa influência pode constituir-se em algo problemático. Os médiuns iniciantes têm de lidar com espíritos inferiores. E feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos, porque tem coisa mais séria do que isso. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque, caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles, especialmente se não houver uma ajuda externa da instituição em termos da desobsessão. Muito bem, indo para o final do estudo de hoje. Uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médiuns principiantes é que eles querem de imediato participar de uma reunião mediúnica. É natural. Trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores da casa espírita. Por uma simples questão de bom senso, o médium deve, primeiramente, desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter o controle sobre a faculdade mediúnica, antes de participar das reuniões práticas da mediunidade. Uma observação aqui entre nós, né? Existem instituições espíritas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer estado, cidade do Brasil e até em outros países, que, de certo modo, preconizam e exigem que um candidato a médium estude por anos e anos e anos, até que possa assistir e participar das reuniões práticas. Então, uma ideia, nem tanto lá, nem tanto cá. Bom senso. Por quê? Porque se for uma orientação da instituição para ficar 3, 5 anos somente estudando, e a pessoa já tendo alguns matizes da mediunidade, algumas expressões mediúnicas, essa pessoa não permanecerá na instituição. Ela vai, mesmo desejando estar ali, ela vai cansar de estar num estudo tão longo, sem, ao mesmo tempo, a partir de uma certa ocasião, de um estudo básico, poder conhecer a atividade mediúnica em si, participar delas. É apenas uma reflexão aqui conosco. Então, para terminar, a orientação espírita segura é amparar o médium
que apresenta a eclosão da mediunidade por meio de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração e da prática da caridade, e, ao mesmo tempo, orientando-o a integrar um grupo de estudos doutrinários, tanto da mediunidade como do Evangelho, a fim de fortalecer-lhe as defesas psíquicas e morais. Básicos. E vale lembrar, sempre oportuno, o médium pode ter anos e anos de prática mediúnica espírita. Ele precisa, igualmente, da oração, do Evangelho, da caridade, para que ele possa continuar se desenvolvendo como médium e como ser humano. Lembrando que o estudo espírita das inúmeras obras de Kardec e as obras complementares são um convite para o aperfeiçoamento de qualquer um de nós, sejamos ou não médiuns, sutis ou ostensivos, mesmo que não sejamos médiuns. Isto é para os espíritas, independentemente da mediunidade que possam ter. Antes de qualquer providência, entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Exatamente o que este grupo vem fazendo. Temos a prece, temos o Evangelho, temos o fórum para uma troca de experiências, temos a apostila e temos os exercícios da mediunidade, que vocês já praticam, né? Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Força medianímica, desse modo, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzem fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. E com isto nós concluímos as reflexões da noite de hoje em termos do capítulo, que é este que nós estamos vendo exatamente por agora. Muito bem, meus queridos. Alguma pergunta que vocês gostariam de realizar nesses minutinhos finais? Claro que sobre o tema que estamos vendo na noite de hoje. Eu acho que, então, vocês podiam, de hoje... Sérgio, a Adriana levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Adriana, diga lá, por favor. Doutor Sérgio, eu queria fazer uma pergunta sobre os médiums.
Se o médium tem um compromisso com a mediunidade, né? Reencarna para um certo compromisso. Eu não vou falar de Chico e de Valdo porque é muito grande, mas um médium assim que não tem certa missão, se ele começa na mediunidade, estuda e tudo, e no meio do caminho ele abandona o trabalho, entende? Qual é as consequências que ele vai ter por isso? Olha, Adriana, tudo é muito particular. Cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Mas se a pessoa é médium e trabalhou como tal, tem os recursos da mediunidade ostensiva, isso é para a vida toda. De um modo simples, geral e prático. Agora, se ela se vê às voltas com certas dificuldades no decorrer da vida e por certos impedimentos ela pausa o seu trabalho, né? Isso tem um certo sentido, mas ela deve se voltar para resolver os impedimentos e o quanto antes voltar. Mediunidade ostensiva, que já foi trabalhada no centro espírita, já houve dedicação, e a pessoa interrompe e mantém a interrupção por muito tempo, tem algo errado. Em geral, são limitações do médium, são limitações morais da pessoa, e muitas vezes tem obsessores no meio do caminho. Por quê? Porque a mediunidade pode se transformar num mecanismo de luz para o mundo. Só que este mundo é um mundo cheio de regiões onde habitam espíritos que não querem ver a luz prosperar. O médium tem que saber disso e vencer, opor-se a tudo que se oponha ao seu trabalho mediúnico. Se ele não fizer isso, é porque ele não estudou, é porque ele não compreendeu, ele não teve leitura, não teve orientação e se perde no meio do caminho. E as consequências virão. Porque alguns elementos são limitações dele, mesmo que por causa de interferências quaisquer externas. Então, isso precisa ser vencido. Leve o problema, a dificuldade, o desânimo para quem dirige a instituição. Leve para o acolhimento fraterno, para se buscar todo mundo junto um conjunto de medidas para se vencer isto. O médium não vem para trabalhar 5 anos e abandonar 20. Não vem. Ele vem para trabalhar 25, 50. Nada do mundo deve detê-lo. Agora, é uma pessoa que é uma mulher. Ela engravida uma vez, se afasta um pouquinho para cuidar do bebê. É um motivo plausível até certo ponto. Até certo ponto. Tem histórias para contar. Mas ela planeja retomar. Retoma, engravida de novo. Vai pausar novamente. Quem está vendo isso tudo? Todo mundo. Deus, inclusive. Então, isso é uma coisa. É uma adaptação às circunstâncias maravilhosas das gestações. Não é? Mas tem que se ter aí todo um cuidado para não se interromper por motivos banais. Motivos do dia a dia. De um mundo de expiações e provas. Do contrário, as consequências tristes virão. E muitas vezes, perda da mediunidade, perda da encarnação nesse aspecto, não da reencarnação como um todo. Mas muitas vezes, como a mediunidade é o grande elemento para muitos espíritos, reencarnando no Brasil ou em lugares onde o espiritismo existe, que ele
tem a condição da mediunidade para ajudar os outros, se ele interrompe, ele não vai quitar, mesmo parcialmente, as suas milhões de dívidas de vários milênios, vivendo e muitas vezes contrariando as leis de Deus. Então, a mediunidade é algo muito sério. Por isso, nós todos estamos aqui. Então, mediunidade pode ser interrompida, o exercício, mas por pequenos períodos, mas por motivos plausíveis. Muito bem, gente. Tá bom, Adriana? Muito obrigada. Muito de nada. Então, vamos fazer assim, por causa da hora, quem sabe nós vamos combinar de uma maneira diferente. Nós podíamos pedir à guisa de prece, de encerramento, de corrente magnética, de benefício aos necessitados. Quem sabe, uma ideia, nós poderíamos pedir ao Sabino, ele canta uma música que ele escolher. Logo depois, a Luciana canta outra. E durante as duas melodias, nós vamos estar orando. Nós vamos estar em prece pelos doentes, pelos necessitados. E depois, quando os dois tiverem concluído, nós encerramos a reunião. O que vocês acham? Pode ser? As perguntas que ficaram, que não foram respondidas, veremos na semana que vem, já na primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Tá bom? Então vejam que privilégio. Nós vamos concluir uma reunião. Eu já reparei o Anton, e vocês não tinham notado, mas ele cantou tocando violão também. E agora acabei de ver ele pegando o violão, não é? E como diz a música, debaixo do braço, e já viu aí o que vai vir. Muito bem, Anton. Muito obrigado, viu? E, por favor, é sua vez de nos brindar de novo com uma música que você escolher. Anton, você precisa ligar o seu microfone. Anton, Luna, você precisa ligar, ele já está cantando. Ele está sem o microfone. Sabino, liga o microfone, Sabino. Ai, que pena. Professor, eu acho que o senhor consegue liberar o microfone dele. Vivi, faz isso? O microfone. Desculpa. Não tem Pode problema. Por favor. Já estávamos imaginando qual era a música, mas agora, por favor, cante de novo. Então, comece. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios
la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. La, 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 solo le pido a Dios que el engaño sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Que lindo! Muito lindo, Anton. Parabéns. Para nós é uma alegria muito grande, especialmente músicas tão bonitas, tão marcantes, né? Da própria história da música. Então, muito obrigado, viu, Ana? Luciana, qual música que você vai cantar para finalizar o nosso encontro? Fim dos tempos. Muito bem, tudo contigo então, Luciana. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, há gemidos de aflição, já não há mais primavera,
Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que assim seja. Que assim seja, Luciana. Muito bem, meus queridos, muito obrigado a todo mundo, a vocês dois. Que nós possamos pensar de concluirmos a nossa reunião, agradecendo por tudo, né? Dizem que não existem privilégios na vida, mas eu acho que às vezes existem, não é? E eu acho que hoje foi exemplo disso. Que vocês fiquem bem, que nós possamos nos rever na segunda-feira que vem. Estamos todos muito agradecidos hoje, muito ao Anton Sabino Luna e, como sempre, também a Luciana e a presença de todos vocês. Que vocês sigam se dedicando ao estudo do Espiritismo. E então, na semana que vem, estaremos, se Deus quiser, todo mundo abraçado como hoje. Muito obrigado, uma boa noite, descansem e qualquer coisa escrevam e até lá, então. Muito obrigado, viu? Sabino, um grande abraço, viu? Em nome de todo mundo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, querida. Obrigado pelo convite. Tchau. Muito boas noites. Né, Mônica? Boa noite. Boa noite. Obrigado.